Em Arafta, Mercan e Atesh têm uma discussão culinária, com ela citando provérbios dos ancestrais. Coma para viver, não viva para comer. E, de tudo, o pouco é lucro, o muito é prejuízo. Ambos concordam que esses ditados se aplicam a eles e decidem passar para a próxima etapa da receita. Atesh pede que ela descasque e pique as batatas e cenouras para colocar na panela junto com as cebolas. Depois adicionarão as lentilhas e um pouco de tempero, mas sem pimenta. Quando Mercan questiona por quê, ele explica que ela não gosta de comida picante, mas ela o corrige dizendo que, na verdade, adora. Atesh fica feliz por encontrarem mais um ponto em comum, e Mercan brinca que já tinha percebido que ele se alimenta de comida picante. Ele a chama de sabichona, enquanto continuam preparando a sopa. Enquanto isso, em outro lugar, Asli confronta Nezir de forma provocativa, perguntando se ele sabe onde Atesh e Mercan, enquanto ele fica ali confortavelmente tomando café. Quando Nezir pergunta onde, ela revela que estão na casa de Durmuz, na vila, sozinhos novamente. Nezir pergunta o que deveria fazer, e Asli sugere maliciosamente que, se estivesse no lugar dele, iria lá estragar a diversão deles. Nezir o repreende dizendo que ela não está bem, que não consegue pensar de forma saudável. Ele explica que conversou com a mãe de Asli e vão fazer algo, mas Asli insiste que eles vão passar a noite lá, sozinhos, reclamando que ninguém a escuta. Nezir responde irritado que talvez seja porque ela fala coisas absurdas e a avisa severamente para não tentar fazer mal a Mercan, ameaçando-a se ela fizer algo. Asli questiona como ele pode tolerar a situação, e Nezir confessa sua verdade de forma surpreendentemente honesta. Ele está apaixonado por Mercan como um louco, que conseguiu tudo na vida exceto uma coisa, Mercan, que será dele quando a hora certa chegar. Então, por enquanto, está sendo paciente, e aconselha Asli a fazer o mesmo, apontando que as jogadas estúpidas dela só aproximam mais Atesh e Mercan. Asli responde com desprezo que ele não está em posição de dar conselhos, mas Nezir insiste que, já que ela não o escuta, pelo menos deveria ouvir a mãe dela, que fez um plano perfeito que não deve ser estragado. Ele ordena categoricamente que Asli vá para casa e fique longe de Mercan até amanhã, preferencialmente para sempre. De volta à cozinha, Mercan dá sopa para Atesh experimentar e ele queima a boca. Mercan sopra e eles ficam novamente muito próximos. Depois de verificar que a sopa está pronta, eles percebem que precisam passar pelo liquidificador, mas não encontram um aparelho na casa. Mercan sugere que liguem para Binaz para perguntar o que fazer. Quando desliga o celular, ela explica que passarão a sopa por uma peneira de arame. Atesh explica que era assim que faziam antigamente, e ela o acusa brincalhona de ser sabichão. Ele se defende dizendo que não contou antes para que o espírito investigador dela aflorasse, que não pode dizer tudo. Eles começam o trabalhoso processo de passar a sopa pela peneira, com Atesh instruindo e ajudando. Quando Mercan se queima levemente, ele insiste em cuidar dela, apesar dos protestos, soprando delicadamente sua mão. Depois de provar a sopa e aprovar o sabor, Mercan diz que Binaz havia instruído que derretessem manteiga por cima após coar. Então eles completam este passo final. Quando é a hora de servir a sopa, Atesh sugere que Mercan sirva, já que é a senhora da casa, mas ela responde de forma surpreendentemente doce e brincalhona: "Meu maridinho." Atesh fica visivelmente surpreso e tocado por ela tê-lo chamado assim. Repetindo para si mesmo, ela disse "meu maridinho", enquanto um sorriso involuntário aparece em seu rosto, mostrando como esse simples termo de carinho o afeta profundamente. Atesh e Mercan servem o jantar que prepararam juntos, com tudo parecendo delicioso na mesa. Eles começam a comer e Atesh elogia dizendo que a sopa ficou muito boa, que as mãos delas são abençoadas. Mercan responde que na verdade são as mãos dele que merecem os parabéns, mas ele insiste em compartilhar o crédito, mostrando a ela a parte mais saborosa da cebola.
Mercan comenta que aquele lugar fez muito bem para ela, que a ajudou a esquecer tudo o que passou, mas também admite que sentiu falta de trabalhar e que quando voltarem vai começar imediatamente. A Tesh diz que não há pressa, que ela pode ficar ali e descansar mais um pouco já que tudo está indo bem na empresa. Mercan brinca ofendida perguntando se isso significa que não precisam dela, e a Tesh confirma de forma provocativa que tudo está indo muito bem. Ela percebe que ele está tentando irritá-la e fica feliz por não ter caído dessa vez. Mercan então fala animadamente sobre como os eventos recentes atrasaram o projeto do hospital, mas que quando voltarem vai acelerar tudo, planejando terminar em 1 ano com uma grande inauguração no salão de conferências ao lado da empresa, usando um amigo organizador muito bom que ela já havia consultado, que tinha planejado tudo antecipadamente. A Tesh fica olhando para ela e não presta atenção. De repente ela percebe que a Tesh não está prestando atenção e o confronta. Ele tenta disfarçar, mas quando ela pergunta o que disse por último, ele responde vagamente: hospital, inauguração, show, acho. Mercan aponta que claramente ele não estava ouvindo, e a Tesh pede desculpas, admitindo que estava meio perdido em pensamentos. Mercan diz que não tem problema, e a Tesh muda de assunto elogiando novamente a sopa e sugerindo que um bom chá cairia muito bem depois. Mercan revela surpreendentemente que já preparou o chá, e quando a Tesh pergunta quando, ela responde orgulhosa que enquanto ele estava sentado ali, ela fez muitas coisas. Ele então pega pão e insiste que ela coma, que largue a salada, que ela ficou só pele e osso. Ele abre a boca dela gentilmente e coloca o pão, dizendo que sopa se come com pão, não seco, e que é por isso que ela é tão magra. Mercan protesta que não é magra. Mercan e a Tesh tomam o chá e Mercan pergunta se ele gostou. A Tesh confirma que ficou muito bom, que suas mãos são abençoadas, que o chá foi perfeito depois da refeição. Ela revela ternamente que tentou fazer do jeito que ele gosta, e a Tesh percebe surpreso que ela sabe como ele gosta. Mercan então comenta sobre como aquele lugar é silencioso e calmo, e a Tesh concorda. Ela diz que se sente muito bem ali, como se sempre tivesse pertencido àquele momento, que é meio estranho e difícil de explicar. E a Tesh também sente como se quisesse ficar para sempre naquele momento.